E a Bíblia agora também está disponível através dos aplicativos de smartphone. Mas para que a gente possa compreender os benefícios e também os cuidados da Bíblia virtual, é que eu convido você a acompanhar agora o nosso quadro Bons Conselhos. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor. Setembro, mês da Bíblia, e hoje nós recebemos o padre Carlos César aqui conosco, ele que faz parte da paróquia Nossa Senhora da Conceição e também do Instituto Nova Jerusalém. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Eu te agradeço pela oportunidade mais uma vez de estarmos juntos nessa evangelização, levando essa palavra boa e especificamente palavra bíblica, para o coração de todas as pessoas. E hoje nós vamos falar sobre Bíblia física versus Bíblia virtual. Padre, até que ponto a gente pode utilizar a Bíblia virtual, aquela que a gente usa nos nossos aparelhos celulares principalmente? Olha, é uma pergunta muito boa e muito atual, inclusive, porque nós somos seres históricos, somos filhos da nossa realidade e temos que acompanhá-la. E a igreja não é diferente. Então, nesse sentido, nós precisamos nos adaptar a certos avanços, certas conquistas, inclusive certas tecnologias. E uma delas é ter a possibilidade de ter a palavra de Deus, ter a Bíblia Sagrada em nossos aparelhos eletrônicos. Podemos dizer que foi um avanço, é uma conquista, prático, para nós, mas exige muito cuidado da gente também. Está a palavra de Deus, é palavra de Deus sim, podemos ler dentro de um ônibus, onde nós estivermos, que não podemos levar esse livro maior, porém, a importância do livro não deixou de existir. Ainda continua sendo extremamente importante o manuseio da palavra de Deus como livro. Padre, existe alguma diferença no que diz respeito à experiência da leitura na Bíblia virtual para a experiência da leitura da Bíblia física? É a mesma palavra de Deus, isso é inegável, E é importante termos essa palavra onde quer que a gente ande. Como diz lá na palavra de Deus, na própria Bíblia, no livro do Deuteronômio, a palavra está perto de ti, está em tua boca, está em teu coração, e agora diria o autor sagrado, está em teu aparelho eletrônico. Agora você pode ler em qualquer lugar. É importante sim essa leitura, mas assim, para um aprofundamento, um contato mais direto, até por um costume mais antigo, sem dúvida nenhuma, é a nossa Bíblia livro, palavra de Deus. Mas a Bíblia que nós encontramos nos aplicativos e nossos aparelhos eletrônicos também são tão importantes quanto a Bíblia livro. Até que ponto isso da leitura nos aplicativos, dos celulares principalmente, pode implicar, pode dificultar a nossa concentração, visto que algumas vezes chega alguma notificação? Como proceder em relação a isso? Estou lendo a Bíblia virtual através de um aparelho celular, mas de vez em quando vem essas notificações de mensagem ou algo do tipo. Como proceder? É muito sensato, como a gente consegue aquela forma de controlar também o nosso aparelho, o tal do modo avião. Pelo menos assim, evita de você estar olhando, ou estar respondendo mensagens naquele momento em outros aplicativos. Não deixa de ser, sinceramente, às vezes aquela tentação de que você está ali, sim, com a palavra de Deus, mas tendo outros aplicativos no mesmo aparelho, fica aquela vontade que não é boa naquele momento de você ler ou se distrair com outras coisas. Padre, existe alguma restrição para o uso desses aplicativos de leitura da liturgia diária, por exemplo, durante a missa? Então, restrição em si não há, Eu, pelo menos, ainda não fui numa igreja onde se diga proibido o uso de celular durante a missa. Às vezes para foto, para alguma coisa do tipo, mas para acompanhar a liturgia, eu confesso para você que até agora ainda não vi. Como disse, restrição direta, clara, ainda não há. Mas eu acredito que a própria consciência da pessoa, se você sabe que entrou no espaço sagrado, entrou numa igreja que te convida ao silêncio, que te convida à meditação, que te convida à lembrança de Deus, eu acho que o bom senso vai ser aquilo que vai te fazer restringir o uso do seu aparelho naquele instante. Eu creio que para uma pessoa madura, um cristão, um católico fiel, que vai para rezar mesmo na liturgia, vai para uma igreja para falar com Deus,
ele vai evitar ter o contato com outros aplicativos ou de outra forma o seu celular, senão aquela que é exatamente o uso da palavra de Deus que ele encontra ali também. Padre, qual o seu conselho para os cristãos praticarem mais a leitura bíblica, seja ela virtual ou física? Que conselho dá para esse povo de Deus, se não o conselho da própria palavra de Deus? Há um texto na carta aos Hebreus que diz que a palavra, ela torna o homem capacitado para toda boa obra. Há um texto na segunda carta a Timóteo também que fala da eficácia da palavra de Deus na vida do cristão. Um texto lá no livro de Amós, no profeta Amós, no Antigo Testamento, quando ele vai falar, e claro que aqui não é tomando a Bíblia como um livro futurológico, longe de nós pensarmos isso, mas quando a palavra diz assim, olha, vai ter um tempo em que as pessoas vão ter fome, não de pão, sede, não de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Muitos procurarão a palavra de Deus e infelizmente não vão encontrar, diz o profeta no capítulo 8. E nós pensamos no mundo cada vez mais distante de Deus, um mundo que não lembra mais de Deus como antes, um mundo que está distraído em relação às coisas do alto, como diz São Paulo aos Colossenses. O conselho que a gente dá é justamente esse, está aqui a revelação de Deus, a palavra de Deus por excelência. Você cristão, você católico, você ser humano, o sentido da sua vida, a planificação, a qualificação da sua existência pode começar por aqui. Conheça a palavra de Deus, seja um amante, seja um apaixonado pela palavra de Deus e você vai perceber como aqui realmente você vai ter uma amizade diferente com o próprio Deus que te fala, com o próprio Deus que dialoga com você. Nós agradecemos a participação do Padre Carlos César aqui conosco, esclarecendo alguns pontos sobre a diferença entre a Bíblia física e a Bíblia virtual. Padre, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez poder chegar no coração de tantas pessoas com uma palavra que não é nossa, mas é palavra de Deus, e assim levar as pessoas a se conscientizarem da importância dessa palavra, que é palavra de salvação, que é palavra, que é voz de Deus para o nosso coração. A palavra que nos leva a ter esse contato próximo com o nosso Deus, que quer sempre conversar com o ser humano de uma forma amigável.